Considero que esse momento é um momento de agudização da crise, né? Uma crise que não necessariamente é uma crise brasileira, mas é uma crise que revela algumas contradições do próprio capitalismo. Acho que o Brasil, ao mesmo tempo em que sente os resultados de uma, como eu falei, de uma crise econômica que não começa no Brasil, mas que está na Europa, está nos Estados Unidos, o momento é daquele momento que a gente chama de tempestade perfeita, porque as instituições políticas que têm o papel de domar as contradições do capitalismo no momento de crise não tem mais essa condição, perderam a sua condição. Ou seja, se até então o poder político se legitimava pelo que a gente chama de presidencialismo de coalizão, um jogo de forças que se dava a partir de relações fisiológicas entre o Congresso e os ocupantes da presidência da República, esse modelo ele já não mais encontra sentido, ele já não mais encontra legitimação. E nesse processo, obviamente que vitaminado pela crise econômica, o ambiente ele tende a ser um ambiente de caos, né? Um ambiente de incerteza, um ambiente politicamente muito instável. Junta-se a isso o fato de que algumas dessas contradições do capitalismo, esses problemas econômicos, eles de alguma maneira se chocam com os projetos de país que estão de alguma maneira previstos na Constituição de 88. E falo especificamente dos direitos sociais, né, que precisam ser financiados de alguma forma pela atividade tributária do Estado brasileiro. E quando você tem um ambiente de luta pelo orçamento, em que frações do capital brigam para ter o orçamento nas mãos, em especial o setor financeiro, junto com a parte do setor empresarial, de alguma maneira isso acaba se refletindo numa política que é de precarização das condições dos trabalhadores no Brasil. E para que esse desmonte seja completo, é fundamental se destruir as garantias que foram dadas na Constituição de 88. E falo especificamente dos direitos sociais, que são as garantias trabalhistas, do direito previdenciário, também da Previdência, enfim, da saúde, da educação. Tudo isso vai sofrendo um processo de erosão e que se reflete, como eu falei, numa intensificação da luta política no Brasil. Pois bem, antes de responder sua questão sobre a tributação no Brasil, é importante fazer uma consideração sobre o governo Temer, né? Eu acho que uma das características do estágio atual da sociedade capitalista, que são alguns autores importantes, né? Cada vez mais que as decisões políticas sejam tomadas longe de processos democráticos, ou seja, uma economia de espoliação, de superexploração, tal como a financiarização da economia, ela exige um assalto à democracia. Ela exige que a democracia seja castrada, porque de outra maneira, uma consulta popular para que tais medidas fossem aprovadas, legitimadas, seria absolutamente sem sucesso. Então é fundamental que se criem esquemas, né, e que a gente pode chamar abertamente de golpe, para que o poder popular seja castrado de tal sorte que as políticas sejam tomadas sem que o povo seja consultado. É só assim que é possível, por exemplo, retirar conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros, como são os direitos sociais. E aí, respondendo a pergunta sobre a tributação, esse também é um outro aspecto. Vejo que o par do empresariado reclama de pagar muitos tributos no Brasil. Vários estudos demonstram que quem paga tributo no Brasil são os mais pobres. Quanto mais você ganhar, quanto mais rico você for, menos tributo você vai pagar. Isso é uma conta que se faz, há estudos seríssimos sobre essa questão. E por que isso? Por conta da própria forma com que o sistema tributário no Brasil é constituído, e que não começa na Constituição de 88, começa antes disso. O sistema tributário brasileiro ele tem o seu ponto de partida no Código Tributário Nacional, que é o CTN de 1966, que foi construído no período da ditadura. Então vejam que, a partir desse esquema de tributação, que a gente chama de regressiva, os tributos, eles são a tributação brasileira incide fundamentalmente sobre salário,
e também sobre consumo. São os trabalhadores que mais pagam os tributos. Vamos lembrar que, isso eu acho que é um ponto importante a ser dito, não incide imposto de renda sobre a divisão de lucro, sobre o resultado das empresas. Ou seja, se você é empresário, e falo isso como advogado tributarista, se você é empresário, você não recebe salário, obviamente, né? Você é capitalista, não recebe salário, você recebe dividendos. Esses dividendos, eles são isentos do pagamento de tributação, porque entende a lei que de alguma maneira o imposto de renda foi pago pela empresa na alíquota em geral de 15%. O 27,5%, que é o que deveria incidir, o máximo da alíquota de imposto de renda que deveria incidir sobre esses dividendos, o empresário não vai pagar. Ou seja, a lei tributária ela cria benesses aos capitalistas, ao passo que a população mais pobre, ela sim é penalizada pela carga tributária mais alta. Só que aí nós entramos numa outra questão. Acabamos de falar dos direitos sociais. Os direitos sociais no Brasil, eles são fundamentalmente bancados, portanto, pela classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que banca os direitos sociais. Ela que sustenta saúde, educação, previdência, enfim, os serviços públicos no Brasil. Só que a Constituição de 88, quando cria essa ordem tributária e ao mesmo tempo prevê esses direitos sociais, de alguma maneira isso está dentro de uma arquitetura em que eu tenho uma sociedade industrializada. Uma sociedade em que haverá o pagamento de salários que minimamente possam sustentar o consumo do trabalhador, mas que também possa gerar o pagamento de tributos à medida em que esses tributos serão revertidos para os direitos sociais. Pois bem, se você tem um processo de financiarização da economia, se você tem um processo de destruição da indústria, você também tem a perda dos empregos de qualidade, que não são os empregos precários e que, portanto, poderiam sustentar os direitos sociais. Diante disso, você tem um quadro, uma crise fiscal, né, que torna impossível sustentar os direitos sociais, ao mesmo tempo que você tem a maior parte do orçamento brasileiro capturado para o pagamento de juros bancários. Uma dívida pública, né, e como diria Marx, né, a única coisa que é pública de fato é a dívida, né? Então a dívida se torna pública, ao mesmo tempo o povo trabalhador, a classe trabalhadora tem que pagar essa dívida, né, essa dívida pública, que vai se reverter em lucro para os grandes banqueiros, para o grande sistema do capital financeiro internacional, e os direitos sociais se tornam impossíveis de serem pagos. E num contexto de crise em que eu tenho uma guerra pelo orçamento que só pode ser capturado se eu tiver no poder do Estado sem democracia, essa crise ela se aprofunda muito mais. Né? E aí outras medidas serão necessárias, são medidas de contenção contra os conflitos sociais que serão gerados a partir do descontentamento do povo. Se eu não tenho democracia, e ainda que a democracia formal, né, que é a democracia do voto, capitalista, burguesa, como se costuma dizer, eu vou gerar uma série de fatores de insatisfação que só podem ser contidos mediante a violência estatal. É a polícia, exército na rua, o encarceramento em massa da população, em especial da população negra, né, o que torna esse ambiente ainda mais instável. Então, ou seja, instável. Nós estamos num momento de crise bastante profunda, de fato, em que, ao contrário do que se podia dizer antes, talvez a gente ainda não esteja muito claro para nós qual será a saída dentro da política institucional. Nós ainda não conseguimos criar esse quadro. E eu quero repetir isso. Esse quadro de incerteza, de instabilidade, não é exclusividade do Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, em relação à União Europeia, nos Estados Unidos também, em que as eleições lá, elas tomam uma configuração também bastante, vamos dizer, bastante peculiar. Então essa incerteza em relação aos mecanismos institucionais e sua capacidade de lidar com as crises econômicas se torna um horizonte cada vez mais instável, a crise ganha áreas dramáticos diante desse contexto. A questão racial, no Brasil, ela só pode ser vista como um elemento constitutivo das relações sociais no Brasil, das questões ligadas à economia e à política. A política e a economia no Brasil não pode ser compreendida se nós não entendermos como a questão racial ela se insere
dentro dessas estruturas. Bom, lembrando que a economia brasileira ela se inicia com um processo de escravidão, né? A escravidão ela tem esse contorno racial, ela define o que seria de fato a classe trabalhadora no Brasil, e depois todos os momentos da história do Brasil, todas as mudanças da economia do Brasil, a formação do capitalismo brasileiro e a formação do Estado brasileiro também estão imbricados com uma política racial. Agora, levando isso para um contexto ainda maior, né? A gente está falando da crise. Todo o contexto de crise, ele se revela então ele vai criando e revelando estratégias de controle sobre a classe trabalhadora, que são controles sobre a subjetividade e que são controles sobre a identidade. Nesse sentido, a gente pode estabelecer aí, acho que sem muitas surpresas, né, no meio do caminho, uma relação entre as crises sistêmicas do capitalismo, inclusive essa, com mudanças na política racial ou na forma de tratar a questão racial em todo o mundo, em todos os contextos. A gente lembrar da primeira grande crise do capital, de 1873, né, a gente vai perceber que essa crise vai ter consequências, né? As consequências dessa crise elas chegam no Brasil, né, e é algo que já vinha acontecendo há muito tempo, com vamos dizer assim, com esgarçamento da escravidão no Brasil, né? A escravidão vai se esgarçando na segunda metade do século XIX, até que em 1880 você tem a abolição da escravidão. A segunda grande crise do capital, né, que é a de 29, também leva a uma série de transformações em relação à questão racial, e falo especificamente agora dos Estados Unidos. Isso aqui tem consequências no Brasil também, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma mudança, porque aí é necessário políticas de intervenção do Estado de alguma maneira reativem a atividade econômica. Só que ao mesmo tempo, paradoxalmente, que você tem a formação chamada do welfare state, do estado de bem-estar social, você tem também um descontentamento profundo da população negra e a luta pelos direitos civis, né? A formação das organizações sociais negras, que vão gerar, por exemplo, os Panteras Negras, lutando contra a desigualdade racial que graça nos Estados Unidos, a violência racial, a condição dos negros, da classe trabalhadora negra. Então, é um período de grande efervescência. No Brasil, a crise de 29, que tem uma relação direta aí com o posicionamento político em relação ao Estado Novo, a formação da industrialização no Brasil, nos anos 30, acaba gerando um discurso que tenta apagar as desigualdades raciais, o que é fundamental para a formação mínima de um mercado consumidor, ou seja, de relações juridicamente estáveis, né, em que a ideia da igualdade jurídica ela faça algum sentido. Então vai entrar o discurso da democracia racial. O discurso da democracia racial é um resultado também dessa reorganização das forças, tanto da produção capitalista, mas também do Estado e da política brasileira para lidar com essas contradições. Então, toda vez que você tem uma mudança das formas de intervenção do Estado, e veja, e ao contrário do que dizem alguns liberais, não existe Estado não intervencionista. Se não intervém, se não tem capacidade de intervir, é porque tem algum problema político muito sério. Então o Estado perdeu a sua capacidade de lidar, de usar a força, e Estado é isso. O Estado faz política, usa a força de maneira legítima ou às vezes não legítima também, usando os aparelhos de poder. Então vejam que os Estados, e no Brasil não é diferente, tem que se constituir e criar políticas, estratégias de racialização. Isso é fundamental. É necessário para manter sob controle a classe trabalhadora. É fundamental para que certos períodos de crise sejam normalizados. E nós estamos vivendo um momento como esse aqui no Brasil, né? Como é que isso aparece, por exemplo, na relação entre racismo e Estado, na conjuntura atual? Na conjuntura atual, isso aparece na vida política brasileira, agora normal, desse último período. Bom, vejo que o último período, e acho que a gente pode falar especificamente dos governos Lula e Dilma,
O que a gente percebe é que, até por conta das peculiaridades que levaram o governo do PT ao poder, nós podemos perceber que houve uma participação, assim, uma participação do movimento negro muito grande, até na formação do partido, enfim, nas discussões, o que depois acabou, de alguma maneira, fazendo com que certas políticas, certas reivindicações do movimento negro tivessem que ser atendidas naquele momento. Mas isso encontra um limite dentro da própria política de um Estado que é historicamente racista e historicamente se constituiu para manter privilégios. Então o que a gente conseguiu, que foi muito importante, e eu quero deixar claro que de maneira nenhuma diminuir a importância disso, a gente conseguiu, por exemplo, a política de cotas raciais. E que foram, de alguma maneira, foram referendados pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal disse que a política de cotas era compatível com a Constituição, só que num determinado momento a gente começa a perceber que tem algumas coisas que estão se chocando. Por exemplo, a questão quilombola, que também foi levada ao Supremo Tribunal Federal, porque muitos diziam que a política de reconhecimento das terras quilombolas ela era inconstitucional. Então o Partido Democrata, junto com os ruralistas, ingressaram com uma ação no STF para discutir a constitucionalidade dos decretos que eles também entraram, o DEM, lembrando, né, entraram contra as cotas também para discutir a constitucionalidade dos decretos, ou do decreto que reconhece as terras quilombolas. Pois bem, um dos ministros que votou efusivamente a favor das cotas deu um voto arrasador contra as comunidades quilombolas, dizendo que o decreto era inconstitucional e que o decreto, portanto, ele não era compatível com a ordem jurídica nacional. E aí a gente começa a perceber o que está por trás disso, fazendo uma análise mais profunda. É que a questão das terras quilombolas é uma questão que envolve a economia brasileira, que envolve a questão da terra, que envolve um reposicionamento em relação à questão agrária, que também é um elemento estrutural do racismo. Então, uma coisa é permitir que os negros entrem nas universidades públicas, onde estão a minoria dos alunos. A maioria dos alunos, né, das universidades estão nas universidades privadas e não nas públicas, onde não se discute política de cotas. Né? Claro, você tem o ProUni, que tem política de cotas, mas isso ainda não é o grosso, né, da população universitária. Então você tem nas universidades federais, deixar claro, federais, você tem uma lei que depois instituiu política de cotas. A política de cotas também, o Supremo disse que ela é possível, mas que ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. Então, o que o Supremo disse? Quem quiser pode fazê-lo, mas não é obrigado a fazer. Já mexer na propriedade? Já mexer na propriedade, não pode mexer. Né? Claro que o julgamento ainda não terminou, mas o que eu digo, eu tomo como exemplo o julgamento da demarcação das terras indígenas Raposa Terra do Sol. O Supremo falou, Raposa Serra do Sol, o Supremo falou, olha, realmente pode demarcar, só que ele institui uma série de condições que tornam praticamente impossível a demarcação de terras. Né? Que cria uma série de condições, inclusive condições que não estão previstas na Constituição. Né? Então o Supremo regula, e obviamente que o Supremo é um tribunal político, né? Um tribunal político que tem um papel dentro da política e que de alguma maneira ele vai estabelecer essas condições a partir da reprodução de uma ordem que já está estabelecida. Então vejam, você vai para a USP agora, vai para as universidades estaduais, em especial a USP. Né? Algumas estaduais têm política de cotas. O Rio de Janeiro tem... Foi o primeiro estado a ter uma lei que em 2002, se não me engano, que determinou cotas nas universidades estaduais do Rio de Janeiro. Só que depois da decisão do Supremo, o movimento negro de São Paulo começou a reivindicar cotas na USP. A reitoria da USP manifestou dizendo o seguinte: aqui não vai ter cotas. E resistiu bravamente até hoje. O movimento negro luta duramente para que haja política de cotas. E até agora nada foi resolvido. Foi apresentado até um projeto de lei para instituir cotas, mas a Assembleia Legislativa, dominada pelo governo do Estado, que é um governo do Estado um governo muito conservador, também se posicionou contra a política de cotas. Então, ou seja,
o que a gente tem é um quadro, né, em que esses avanços eles encontram um limite, primeiro, que é um limite estrutural, que é da própria lógica da reprodução da sociedade capitalista, que é uma sociedade em que a desigualdade ela deve a desigualdade ela é constitutiva das relações sociais. Ao mesmo tempo, encontra também um bloqueio dentro do próprio modo de funcionamento das relações sociais no Brasil, que são pautadas por relações de poder assimétricas, racismo, ausência de democracia, ou seja, republicanismo de fachada. Então, tudo isso é um impeditivo. Isso torna a questão racial assim, tratada de maneira... torna a questão racial algo bastante grave aqui no Brasil. Agora, se nós olharmos hoje com o governo interino, o governo ilegítimo, o horizonte ainda é mais sombrio, porque se antes por conta da história do partido, enfim, havia uma permeabilidade da questão racial de maneira limitada, hoje não há qualquer compromisso com isso. Não há compromisso com a questão racial por parte desse governo. Muito pelo contrário. Eles têm um compromisso com aqueles que sempre defendem o racismo abertamente. Né? Com grupos sociais ultraconservadores, de direita, ou até de extrema direita. Bom, lembrando que o ministro da Educação, o atual, ele é do partido que ingressou com ação, uma ação questionando a constitucionalidade das cotas e também da demarcação ou do reconhecimento das terras quilombolas. Então, ou seja, é um governo que, além de não ter o compromisso com a luta antirracista, é um governo que se constitui de pessoas que fazem, né, da sua atuação política uma luta contra todas as bandeiras do movimento negro. Isso é muito grave. Não bastasse isso, as próprias condições estruturais elas são agravadas pelo governo, pelo atual governo, e que se coloca totalmente em linha com os interesses, assim, contrários aos interesses nacionais. Então, se pudesse haver qualquer interesse na formação de uma... e veja, estou falando aqui nos limites do reformismo, tá? Pela construção de um Brasil independente, de um Brasil que tivesse as mínimas condições econômicas para sair, né, desse atoleiro histórico, e as condições de uma revolução brasileira, como se diz. Se a gente pudesse pensar nisso hoje, há um agravamento das condições estruturais, porque se você tem a destruição dos direitos sociais, essa destruição dessas mínimas condições, elas vão afetar em cheio a população negra. Então, quando você fala de ajuste fiscal e corte dos direitos sociais, ou das fontes de financiamento dos direitos sociais que tornam eles possíveis, ainda que de maneira precária, como acontece no Brasil, a população negra será mais afetada. Vamos lembrar o seguinte: a população negra ela é mais afetada quando se fala de saúde, a população negra é mais afetada quando se fala dos níveis de educação, a população negra é a mais afetada quando se fala do acesso à justiça, que também será afetado por isso. Ou seja, há uma série de estudos que demonstram isso. Então, quando você fala de precarização do trabalho, esse trabalhador que será precarizado, ele tem cor, e em geral ele tem gênero. E eu acho que é importante falar isso, né? Um estudo recente do INESC, Instituto de Brasília de Pesquisa, que vai dizer que a carga tributária brasileira ela incide com a maior violência sobre as mulheres negras e não sobre os empresários que estão reclamando. Quem paga mais tributo no Brasil, o grupo social mais afetado são as mulheres negras, pelo seguinte motivo: é simples explicar isso. Se você tem uma quadra em que você tem um grupo social que recebe os piores salários, mas que também consome, se a tributação é basicamente sobre salário e sobre consumo, proporcionalmente quem ganha menos paga mais. Proporcionalmente quem ganha menos paga mais. Então as mulheres negras estão na base da pirâmide salarial no Brasil. São aquelas que ganham menos e proporcionalmente trabalham mais.
assim elas são as mais afetadas pela carga tributária, o que demonstra o seguinte: a tributação no Brasil ela é reprodutora da desigualdade racial. Então não se pode tirar a questão racial da discussão sobre o que seria uma reforma tributária no Brasil. Discutir reforma tributária não é só discutir imposto sobre grandes fortunas, mas é discutir toda a transformação da arquitetura tributária brasileira para que nós possamos minimamente corrigir, ainda que de maneira limitada, algumas distorções do sistema da ordem econômica nacional. E que cria privilégios que são injustificáveis, que dá para entender como isso acontece, mas que são injustificáveis. Então isso é fundamental. Bom, eu não acredito, e não é que eu não acredito do ponto de vista ético, eu não acredito do ponto de vista político, real mesmo, que haja alguma coisa que chama independência e também não acredito no ativismo. Eu acho que o juiz, ele, na sua atuação, ainda que independente, o juiz ele tem conexões e tem lastros com uma determinada ordem econômica, com uma classe. Você não encontra um juiz que esteja desconectado do grupo social ao qual ele pertence antes de ser juiz e com a classe social também, que em geral é a classe social, que é a classe dos capitalistas. Então, ou seja, o juiz é reprodutor de ordem. Em sendo reprodutor de ordem, na sua atividade, ele está preso. Veja, eu não estou falando da figura do juiz, estou falando da formação subjetiva e estou falando também dos compromissos que o juiz tem com a normatividade, com a lei. O juiz ele não pode fazer. Veja, eu estou falando ainda de um juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância, que é aquele que pega na ponta, ele está submetido a uma série de controles, inclusive controles pessoais sobre a sua atividade. O juiz, se ele tomar uma decisão, é por isso que você tem a possibilidade de revisão de uma decisão. O juiz decide, você tem a possibilidade de recurso, vai para o tribunal. E os tribunais, olha só, não é à toa, eles são compostos de maneira política. Eles são, em geral, indicados por pelo chefe do Poder Executivo, que foi eleito. E a gente sabe que para ser eleito você precisa fazer compromissos, que não são apenas com a população, com a classe trabalhadora, mas você precisa fazer compromissos também com o grande capital. Então, nesse sentido, os juízes eles serão indicados a partir de um perfil que dos tribunais em especial, serão indicados a partir de um perfil daqueles que vão seguir a ordem, que vão rezar a cartilha. E outra coisa, os juízes em geral, o que eles são? São homens, são brancos, enfim, e isso obviamente que cobra um preço na atuação. Agora, em relação ao ativismo judicial, o que se chama de ativismo judicial? Isso é importante. Esse termo surgiu nos Estados Unidos, naquele período ao qual eu me referi, anos 50, 60, quando você tem a Corte Warren. A Corte Warren é uma corte que ficou muito famosa porque ela consolidou os direitos civis nos Estados Unidos, quando passaram a questionar, por exemplo, a igualdade racial, a possibilidade das suas afirmativas, enfim, tudo isso. A possibilidade do devido processo legal, aquela coisa de você ter o direito à defesa. Então é tida como uma corte liberal, liberal progressista. E aí o ativismo judicial, porque muitas políticas institucionais dos Estados Unidos foram implantadas a partir da atividade dessa corte. Só que se a gente começar a olhar a história dos Estados Unidos, a gente vai entrar é paradoxal, porque a gente vai perceber que não tem nem muita independência e nem também não tem esse ativismo todo. Lembrando só alguns fatos. Quando você tem na Suprema Corte Americana nos anos durante a crise de 29, o Roosevelt ele começa a implantar as políticas do New Deal. São políticas que prevêem a intervenção do Estado na economia, criar demanda, enfim, direito, assim, mudar a condição da classe trabalhadora, interferir nos contratos de trabalho, essa coisa toda. Pois bem, eis que essas medidas passaram a ser questionadas judicialmente, foram parar na Suprema Corte Americana, que julgou algumas medidas do New Deal inconstitucionais. Bom, o que fez
O Roosevelt. O Roosevelt apresentou emenda constitucional para mudar a Constituição. E para implantar, a primeira coisa que essa emenda fazia, ela aumentava de 9 para 15 o número de juízes da Suprema Corte. E cada juiz que chegasse aos 70 anos ia ser substituído por um juiz indicado pelo Roosevelt. Ou seja, ele falou o seguinte: vocês não vão me deixar trabalhar, então eu vou interferir na corte. Apresentou para a emenda constitucional. Então o que aconteceu é que isso foi de alguma maneira fazendo com que os juízes fossem voltando nas suas posições. Alguns saíram da corte, se aposentaram, e outros foram mudando de posição até que ele conseguiu constituir uma maioria. Agora, vejam só, por que a Suprema Corte americana era contra medidas que salvavam a economia americana, ou que pretendiam salvar a economia americana naquele período tão drástico, de pobreza, de miséria? Por um motivo muito simples: o juiz tem uma constituição ideológica. Isso já começa com a Constituição Liberal da Suprema Corte. A Suprema Corte, no período em que o Roosevelt começou o embate, era dominada por juízes que tinham uma visão absolutamente liberal da sociedade, que diziam o seguinte: o Estado não pode interferir na relação entre particulares. O Estado não pode interferir. Essa interferência é contra a Constituição, contra aquilo que os fathers, né, legaram como sendo substrato das relações sociais nos Estados Unidos, da Constituição americana. Mas aí você começa a estudar um pouquinho mais a história, né? Você vai percebendo uma coisa. A Suprema Corte americana começou a ter essa configuração bastante liberal depois que o presidente Ulysses Grant começou a nomear para a Suprema Corte americana os advogados das empresas das ferrovias, dos advogados das ferrovias. Os advogados das ferrovias, obviamente, eles começaram a ser indicados porque as ferrovias elas tinham um poder muito grande na economia dos Estados Unidos. E de alguma maneira elas começaram a indicar porque elas queriam evitar que decisões que pudessem de alguma maneira interferir no poder que elas tinham. E essa lógica dominou a Suprema Corte até Roosevelt, né? Que também, quando a economia norte-americana estava sendo ameaçada, aí foi necessária uma mudança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse ativismo judicial, que muitos acham que é a grande saída, na verdade pode ser uma grande tragédia. Por que eu digo isso? Porque o juiz ele pode ser independente em relação a um governo, pode ser independente em relação ao partido, mas ele nunca é independente em relação à sua condição de classe e aos movimentos estruturados do capitalismo. Não é independente em relação a isso. Não há independência em relação a esse ponto. Isso a gente tem que entender como essas coisas funcionam. Por isso que as decisões do tribunal não são tomadas por um juiz isoladamente, são decisões por maioria. Maioria, é colegiado. É para evitar exatamente que o voluntarismo de uma visão muito particular do mundo possa de alguma maneira se sobrepor à visão do conjunto, né? Que são juízes que são, como eu falei, são indicados. E que geralmente o juiz já tem uma carreira, né? Uma carreira que pode ser vislumbrada, que sofrem pressões também, né? Não se pense nisso. Ao mesmo tempo, uma outra coisa, é uma quimera liberal também achar que os juízes eles de alguma forma podem ter essa conexão política, né? Que eles não podem, que eles possam ter que eles possam não ter essa conexão com os poderes constituídos. Porque qual é a crítica que tem sido feita no Brasil? Não, porque os juízes de fato eles estão muito independentes, não sei o quê. O juiz tem que ter um maior compromisso com o povo. Eu quero lembrar agora das palavras do ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, né, quando ele falou a respeito dos juízes do Ministério Público também, que acho importante falar. Vejam só, a Constituição subjetiva, para além da questão ética, como eu falei, da questão moral, quero falar da questão política. São pessoas que são recrutadas da classe média, pessoas em geral brancas, em geral homens,
né, que passaram num concurso público dificílimo, ganhar um salário impressionante em relação comparado com o resto da população brasileira e que, portanto, não tem qualquer compromisso com o projeto de país. Eles têm compromisso com uma técnica que eles acham que é neutra, mas que nós vimos que não é neutra. É uma técnica que reproduz a ordem social. Então vejam, eu acho que uma parte das pessoas é muito iludida em relação a isso. Ficam criticando, falam assim, nossa, o poder judiciário, diante de um golpe de Estado, né, o poder judiciário tem que nos salvar, o poder judiciário tem que nos ajudar. Eu vou dizer uma coisa, mais uma vez a gente estudar um pouquinho de história. Não existiu nenhum golpe de Estado que não tenha contado com a participação do poder judiciário. O poder judiciário, aliás, não existe golpe sem poder judiciário. O poder judiciário participa do golpe. Pode ser que um indivíduo não participe, 2 ou 3. O que eu faço? Eu tiro esses 3. Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, Evandro Luiz e Silva. O Supremo continuou a mesma coisa. O Poder Judiciário continuou funcionando sem esses 3 elementos. Esses 3 brasileiros que, de uma maneira, se opunham ainda que limitadamente ao golpe de 64. Né? Mas esse mesmo judiciário que hoje alguns pedem para salvar do golpe de 2016 é o judiciário que em 64, por exemplo, declarou que o João Goulart a presidência estava vaga com o presidente dentro do país. Não existiria escravidão se não fossem os juristas da escravidão. Não existiria o nazismo se não fosse o juiz do nazismo. Se você não tinha nazismo sem um Roland Freisler, você não tinha nazismo sem um Carl Schmitt, que é um jurista importantíssimo, não teria. Não é? Outros tantos, Teixeira de Freitas, né? Estou falando agora da escravidão aqui no Brasil, Teixeira de Freitas. Todos os juristas, a maioria deles, pelo menos, que se formou no Lago São Francisco e se formou também na Faculdade do Recife, todos eles, né? Eles estudavam as leis da escravidão, eles estudavam direito administrativo, os escravos do reino, eles estudavam o escravo como coisa semovente no direito civil. Quem se revoltava contra a escravidão, em geral, eram pessoas, e mesmo aqueles grandes juristas, falo do Luiz Gama era o maior jurista, o maior advogado da história do Brasil. Mas vejam só a condição subjetiva desse homem, um homem que foi escravizado, um homem que era um gênio, que foi escravizado, se tornou um homem livre, jornalista, e que não pôde se formar na Faculdade de Direito do Lago São Francisco porque não foi aceito, não aceitava-se que um homem formalmente livre, ainda mais negro, pudesse estudar na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Ou seja, os poetas, não os juristas, os poetas se voltavam contra a escravidão, os abolicionistas, né? Então vejam que os juristas desempenham um papel fundamental na reprodução da ordem, por pior que ela seja. E eu falo dos juristas, falo dos economistas, falo dos sociólogos, assim, dos jornalistas, é claro. Né? Obviamente você tem você tem que ter esses profissionais. Por isso que assim, eu não acredito muito em certas coisas. Por exemplo, o pessoal fala assim, não, precisamos... o problema do mundo é a ignorância, que as pessoas não estudam. Às vezes o cara estuda e fica pior, né? A pessoa estuda fica pior porque ela fica mais convicta, né, das suas posições, por mais reacionárias e absurdas que elas sejam. É isso. Tu não puedes comprar al viento